Olá, boa tarde a todos, bom dia a todos, boa noite, independente da hora que você esteja assistindo essa comunicação oral. Meu nome é Elissa, eu sou professora aqui no Instituto Federal de São Paulo, Campus Avaré, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os aspectos da deficiência física na literatura brasileira, um olhar sobre a inclusão. Bom, para começar, eu escolhi essa temática para nós trabalharmos aqui no CONAEL, porque é uma área de estudo que me interessa muito. Eu sou especialista em educação especial e trabalhar com essa parte da educação especial dentro da literatura é algo muito legal e é algo também diferenciado, porque existem poucas pesquisas dentro desse campo, especialmente quando a gente fala sobre literatura brasileira. Aqui nós falaremos sobre uma perspectiva histórica e da inclusão, certo? Seguindo uma linha do tempo. Então, a gente vai falar sobre o realismo, e sobre as três fases modernistas, certo? Então, para começarmos aí a nossa apresentação, opa, a gente começa com o seguinte, né? Que o capacitismo, definido por Martin, ele é um preconceito contra as pessoas com qualquer tipo de deficiência, seja essa deficiência física, seja essa deficiência intelectual, mental, enfim. Na cultura brasileira, nós temos apenas algumas obras que trazem personagens deficientes, né? Isso demonstra a exclusão e a marginalização dessas personagens dentro das obras literárias de época, né? A gente está falando aí entre o finzinho do século XVIII e o século XIX, onde poucos autores colocavam pessoas com deficiência dentro de suas obras. Então, quando a gente fala, por exemplo, de Machado de Assis, né, e a gente está falando sobre realismo, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos uma personagem que traz à tona, né, essa figura da pessoa com deficiência, que é a Eugênia, onde o próprio nome dela já traz uma análise, né, de alguém que é marginalizado, certo? Nós temos também o Saci Pererê dentro da obra do Monteiro Lobato, que é a primeira obra do Saci Pererê, que foi publicada em 1918, que é Saci Pererê, Resultado de um Inquérito. Temos também o conto Helga, da Lígia Fagundes Telles, onde a Helga ela é a personagem principal da obra, né? E ela possui uma perna ortopédica. Nós temos também os Sem Pernas, de Capitães da Areia, e o Macunaíma, do Mário de Andrade. Todos esses personagens, eles possuem algum tipo de deficiência física nos seus membros inferiores. Então, foi por isso que eu escolhi essas personagens, né, da nossa literatura brasileira, para fazer esse estudo, certo? Porque eles possuem deficiência nos membros inferiores. É o mesmo tipo de deficiência? Não. Porque se nós pegarmos, por exemplo, a Eugênia e os sem pernas, eles são chamados de coxos, né? Agora, se nós pegamos o Saci Pererê, ele é unípede. Se a gente pega, por exemplo, o Macunaíma, ele perde a perna depois que ele conquista, né? Que ele se transforma. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente, né? Então, qual é o nosso objetivo aqui? É fazer uma análise dessas personagens da literatura brasileira do século XIX, analisando tanto o contexto histórico dessas obras e a representação dessas personagens deficientes sob a perspectiva da inclusão. Por que sobre a perspectiva da inclusão em específico, né? No século XIX, essa deficiência, em especial a física, ela é retratada de várias maneiras diferentes, como eu já disse anteriormente. O Saci Pererê, ele é unípede, né? A Eugênia é apelidada de coxa, o Sem Pernas também é apelidado de coxo, né? E por que que isso acontece? Por conta do cientificismo e da revolução industrial, a deficiência era vista como uma doença ou um defeito. E por isso que a sociedade isolava essas pessoas. Então essas pessoas elas eram escondidas do meio social, elas eram colocadas em fazendas, certo? Ou abandonadas. É, a partir disso, nós temos duas perspectivas, né, de como essas personagens são apresentadas ao leitor, que é o que eu quero achar aqui nesse trabalho, sob a perspectiva, né, do modelo médico ou do modelo social de deficiência. Por quê? Bump 2010, ele define dois tipos de modelos, né? A gente tem o modelo médico, que vê esses indivíduos com deficiência como pessoas doentes, e caso essas pessoas doentes procriassem, elas também estragariam
a humanidade. Mas nós também temos análise pelo modelo social, em que Bump traz para nós que essas pessoas, elas são indivíduos que possuem algum tipo de lesão, por isso que elas são deficientes. Esse é o significado da deficiência, você ter algum tipo de lesão, né? E que por conta disso, essas pessoas, elas são apenas diferentes, porque elas não se enquadram no padrão social, certo? Então nós temos aí esses dois modelos de análise, o modelo de análise médica, onde essas pessoas são doentes, e o modelo social, onde a deficiência faz com que essas pessoas não se encaixem nos padrões, certo? E, a partir desses modelos, uma coisa que também precisamos levar em consideração é o contexto histórico-social em que essas personagens estão inseridas. Por quê? Quando nós falamos de século XIX, nós estamos falando de uma sociedade que ainda tem ideais capacitistas, extremamente capacitistas, né? Onde personagens e pessoas que são deficientes não são bem vistos dentro da comunidade, né? Não são bem vistos dentro da própria comunidade. Então, pegando o realismo, o modernismo e o pós-modernismo, né, seguindo esse panorama histórico, nós conseguimos observar algumas evoluções, certo? Da mesma maneira, então, que Bump ele traz o modelo social e o modelo médico, nós temos o Martin trazendo para nós a definição do capacitismo, que é uma atitude ou um discurso que vai diminuir a capacidade de uma pessoa, certo? Então, apelidos, que nós observamos principalmente nas obras do Machado de Assis, a etimologia dos nomes e o relevo dessas personagens dentro das obras e as concepções. Também aí são exemplificações de como o capacitismo está presente nas obras do realismo, modernismo e do pós-modernismo na literatura brasileira. Então, como, né, que eu desenvolvi esse trabalho? A partir, né, da análise dessas personagens dentro de uma perspectiva da inclusão, certo? Então, lembrando que no século XIX é o século onde nós temos a definição do que é ser uma pessoa com deficiência. Então, é a partir daí que começam os estudos, né, os estudos mais aprofundados sobre como essas pessoas são observadas dentro da sociedade, né? Então, historicamente, esse conceito de pessoa com deficiência só foi cunhado na primeira metade do século XX para caracterizar coletivamente esses indivíduos, né? Então, a gente vai observar como essa concepção tardia influenciou dentro do relevo da concepção e no processo de caracterização dessas personagens, e principalmente na participação delas do enredo, tá? Então, para começarmos aí, nada melhor do que falar sobre a Eugênia, do Machado de Assis, né, que é uma personagem secundária. Ela apresenta um defeito físico que incomoda bastante os pensamentos do narrador-personagem, que é o Brás Cubas, e nós sabemos que muitos períodos da história da humanidade, as pessoas que apresentam defeitos físicos, como o de Eugênia, ou de qualquer outro tipo de anomalia, elas deveriam ser eliminadas da sociedade, certo? Além disso, nós também temos a forma grotesca como Machado de Assis descreve a Eugênia para a gente, que é um recurso que o Machado, ele é craque nisso, que é a ironia. Então, se nós pegarmos o nome da Eugênia, é um termo que foi criado e definido por Francis Galton, né? Então, o seu nome significa nobre em seu caráter. Mas, como nós sabemos, ela é coxa, certo? Então, a etimologia grega do nome significa bem-nascida, aquela que tem boas origens, certo? Nascida em berço de ouro. Mas, o nome dela Mas o nome dela, Eugênia, vem de eugenia, que é essa seleção dos seres humanos, com base nas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. Esse é um dos motivos pelos quais Brás Cubas não podia se casar com Eugênia. Porque se eles chegassem a se casar e este casal tivesse filhos, seria a ruína da sociedade, certo? Por quê? Ela é muito linda, mas por que coxa se bonita? Isso ilustra aquele famoso discurso. Nossa, é tão bonitinha, nem parece que é surda, por exemplo, né? Então nós temos muitas ironias aqui com o nome da Eugênia, né? Bem-nascida, aquela que tem boas origens, mas em contrapartida, dentro do livro, nós temos ela vista como borboleta negra, a flor da moita, coxa de nascença, né? Porque a Eugênia, ela
é fruto de um amor proibido entre Eusébia e o Vilaça, né? Por isso a alcunha Flor da Moita, que designa com desprezo a moça nascida fora do casamento. Então, por ser fruto desse relacionamento condenado aos olhos da sociedade, a Eugênia é vista com desprezo, reforçado pelo defeito físico, de acordo com os pensamentos vigentes no século XIX, né? Então, ela deveria ser excluída da sociedade, porque a sua deformidade poderia causar danos irreversíveis à raça humana, se um dia os dois chegassem a se casar, né? Depois, nós temos o Sem Pernas, do Jorge Amado, né, que é um personagem secundário do livro Capitães da Areia, que é um livro muito bom. E o Sem Pernas aqui, ele vai contrapor algumas coisas, como a negação, né, de tudo o que os outros procuram, porque nós temos um personagem que ele prefere o automutilamento, a esperança de um futuro que lhe dê razão de existir, né? E a cada capítulo fica evidente esse desgosto do Sem Pernas com a vida e com tudo que existe. Ele é o único do grupo que tem chance de ter um futuro garantido, de ser adotado por uma família, né? Mas ele deixa claro que o carinho machuca muito mais ele do que o desprezo, né? O Sem Pernas, ele é um menino coxo, e essa condição ele adquiriu por conta da ferida que ele fez na sua própria perna por conta de raiva, né? O que demonstra que nem consigo mesmo ele tem um mínimo de amor. O Sem Pernas, ele sabe da sua função social e ele tem medo de perder o sentido dentro do grupo, né? Onde ele é completamente aceito. Todo mundo ali respeita o Pedro Bala como chefe, mas não tem amor a ele. E ninguém acredita, né, em Deus, nem nada em superior. O Sem Pernas, ele também tem um ódio profundo aos ricos da cidade, né? Porque ele considera todos eles culpados pela sua condição miserável e sofrida diante do profundo sentimento de revolta, rancor, raiva e ódio pela sua condição no mundo, né? E por conta de todos esses sentimentos negativos que a gente consegue observar que o Sem Pernas ele tem, ele só enxerga uma solução possível, que é o suicídio, que é narrado no fim do livro, né, no capítulo Como um Trapezista de Circo. Então, por tudo isso que o Sem Pernas sofreu, por ser afastado da sociedade, por ser marginalizado, por acreditar que ninguém o ama, por sofrer, né, sozinho, um carinho machucá-lo mais do que desprezo, a gente percebe uma reflexão que fica dentro do livro do Capitães da Areia, de Jorge Amado, né? Que a reflexão sobre o que significa a vida de alguém como Sem Pernas, que é um rejeitado social cujo destino foi o suicídio. Porque o suicídio foi o único jeito dele se libertar de tanta opressão imposta por um mundo ao qual ele não se encaixava. Que é um fim muito triste para um personagem, mas ilustra e representa até hoje o que os deficientes passam dentro de toda a sociedade, né? Que eles são marginalizados, eles são vistos como coisas ruins. E para finalizar essa análise, né, dos personagens, nós temos a Helga do conto Helga de Lígia Fagundes Telles. A Helga, ela, né, nomeia o conto, mas o conto ele é narrado pelo protagonista Paulo Silva, que é um brasileiro que decidiu alistar-se no exército alemão e que ao final da guerra ele não pôde voltar para o Brasil, porque eles seriam considerado um desertor, certo? Então, em uma Alemanha destruída, nós temos aí um velho farmacêutico chamado Wolf e a sua filha Helga, a moça que teve uma das pernas amputadas após o bombardeio de Hamburgo, né? E ela usava uma perna ortopédica, que era muito cara e que foi comprada pelo seu pai quando ele ainda possuía recursos financeiros. Então, o Paulo, como ele estava seduzido pela ideia de poder enriquecer, ele se casa com a Helga e rouba a perna ortopédica da Helga na noite de núpcias. E com esse roubo de uma perna, ele enriquece em pouco tempo no conto, certo? A Helga, ela não tem voz própria. O que nós sabemos dela é apenas o que é narrado pelo Paulo, que é como a Helga ela é frágil e ela é imperfeita, certo?
Então, o Paulo, ele tem uma autoridade suficiente para poder roubar a perna ortopédica, e essa autoridade, ela justifica-se, em primeiro lugar, porque a Helga, ela é uma personagem subordinada ao Paulo, dentro dessa esfera patriarcal, e em segundo lugar, pela convicção patriarcal de que as mulheres não existem por si mesmas, mas apenas como um reflexo imperfeito e sujeitas à vontade masculina, né? Então, com o roubo de sua perna, a personagem ela sofre uma dupla mutilação, que vai nos remeter a muitas outras atrocidades cometidas contra as minorias, né? Especificamente porque a gente tem, né, um cenário de uma Alemanha destruída pós-guerra, certo? Então, nós tivemos várias atrocidades contra os judeus, negros, socialistas, homossexuais, enfim, mulheres. E também faz com que a Helga perca a sua família, né? E a casa na guerra. Então, ela sofre uma dupla mutilação. Nós temos aí essas atrocidades cometidas contra as minorias dentro, né, da guerra. E a Helga também teve o seu coração quebrado por uma pessoa que ela chegou a casar, né? Então ela perdeu a família, perdeu a casa na guerra, restou ao seu lado só o seu pai e a possibilidade de liberdade que essa perna mecânica lhe trouxera, o que já não era mais possível porque o Paulo roubou, né? Então o Paulo contribuiu para mutilar de forma cruel e premeditada a vítima indefesa, né? Enquanto ela estava presa naquela noite, pensando no casamento, na noite de núpcias, enfim, de uma hora para outra, ela viu o seu amado, o seu esposo, na própria noite de núpcias, roubando a sua perna mecânica, certo? Então, o casamento carrega consigo esse significado de uma nova família, mas para Helga, isso não aconteceu, né? Para Helga, o que aconteceu foi justamente ela ter a sua perna roubada pelo seu marido, né? Então, o casamento ele não trouxe uma família nova, ele trouxe uma decepção para ela. E, a partir disso, nós chegamos na conclusão, né, dessa pesquisa. O objetivo foi analisar essas representações dos estereótipos das pessoas com deficiência, em específico a deficiência física, dentro da literatura brasileira. E nós percebemos que o foco desses personagens, na maioria das vezes, está na parte afetiva e nas dificuldades que a deficiência traz, certo? Então, as pessoas com deficiência, elas são representadas como indivíduos socialmente excluídos, tornando-se invisíveis. Ou seja, nós temos aqui o modelo de análise social. Prevalece o modelo de análise social, porque essas pessoas elas são socialmente excluídas, tornando-se invisíveis, certo? Nenhuma das obras apresentam denúncias a respeito da exclusão, né? Sendo pouco efetivas as tentativas de trazer essas denúncias dentro das obras literárias analisadas aqui, certo? Então, essa tentativa dos autores de fazerem essas denúncias não foram efetivas, certo? Essa é a conclusão do trabalho. Aqui estão as referências sobre o capacitismo, né? Como a gente tem esse modelo social de análise da deficiência de todos os livros. E, além disso, eu agradeço muito a oportunidade que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus Avaré, deu para mim e para todos os outros pesquisadores, né? Falarmos sobre as nossas pesquisas, sobre os andamentos, sobre recortes, né? Quero agradecer também muito a minha família, porque sempre estão me apoiando, mas, além de tudo, eu quero agradecer a comissão organizadora do CONAEL, né, e da Jornada de Letras, que desde 2018 proporciona, né, esta Jornada de Letras, este congresso de nível nacional, que é o maior dos cursos de letras dos institutos federais, é o único nacional que nós temos, e a oportunidade de poder apresentar o trabalho aqui nesse congresso é maravilhosa. Então, eu agradeço muito as oportunidades e espero que eu possa ter contribuído com vocês de alguma maneira. Muito obrigada. E nós temos 2 panoramas para a deficiência também, que nós trataremos aqui neste artigo, que é o modelo da deficiência como algo social e o modelo da deficiência como algo médico, que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, tá? E dentro da literatura,